bem-vindos, é sempre um prazer, né, como a gente costuma dizer, a cada encontro, a cada conversa de terreiro, a cada diálogo de terreiro. Para ser mais exato, a esses nossos encontros, né, de terça-feira, que são semanais. Então, para nós é sempre uma satisfação muito grande de poder estar aqui a dialogar com todos vocês, né? E é sempre oportuno também, né, fora os cumprimentos às pessoas que estão nos conhecendo hoje, ou o rito hoje, que a gente faça um remember do que já falamos ao longo desse período de 2018. Esse ano recebemos a incumbência de falar sobre os 10 princípios. Já falamos sobre 3 deles, encerramos, né, o 8º no último encontro e hoje entraríamos no 7º, mas prometi a vocês que estaria falando aqui sobre alguns pontos para dar completude ao 8º princípio. Só para aqueles que ainda não estão aí nos acompanhando, mas estão aqui hoje presentes, dispostos a, como diz, a avançarmos conosco nessa pragmática doutrinária. Quando nós falamos de princípio, é sempre bom lembrarmos, né, que nós estamos falando de um arcabouço doutrinário da Umbanda Esotérica. E isso, volto a insistir, não desqualifica nenhum outro movimento umbandista praticado pelo nosso Brasil. Isso é a visão da Umbanda Esotérica. E baseado nesses princípios, nós vamos ampliando a nossa compreensão a respeito, né, em especial, das linguagens utilizadas pelos espíritos para que a gente possa se envolver com a doutrina ministrada por esses ancestrais. E que ancestrais são esses? Criança, caboclo, pai velho. Lembrando que os nossos ritos de sábado são ritos mediatos, né, como tivemos agora, no sábado último. Então, um rito que nós somos mediados pelos espíritos, para que eles possam aí sim dialogar com vocês. O rito de hoje não. É um rito diferente, ele é imediato. Então, nós, como espírito que somos, aprendemos a lidar com os nossos próprios potenciais. Se não ainda, vamos despertando um por um, até que a gente esteja em plena consciência de exercitá-los, né, de forma ainda que na condição humana. O 10º princípio, nós falamos do nosso retorno à essência divina. O 9º, nós falamos da importância do movimento humanista nos resgates das consciências individuais e coletivas. E no 8º, nós falamos do papel fundamental, os objetivos e finalidades das reencarnações. Lembrando sempre que cada princípio desse, nós podemos abordá-los, né, ou abordá-lo em 3 perspectivas. Uma que está mais próxima da nossa linguagem, que é essa que é adaptada, bastante adaptada, dentro desse nosso entendimento humano. Existe uma outra que é relativizada, que a gente chama de cosmogônica, né, ou seja, uma doutrina transmitida com embasamentos cosmogônicos, ou seja, que estão vinculados, né, aos princípios sagrados da natureza, e uma mais avançada, que são a linguagem, né, que é traduzida diretamente pelos espíritos do ponto de vista teogônico, ou seja, aquilo que de fato eles entendem como divindade ou consciência una, como nós chamamos na Umbanda Esotérica. Então nós temos uma linguagem positiva, que está bem próximo da nossa condição humana. Nós temos uma linguagem relativa, que sai dessa explicação humana, mas consegue flexibilizar entre o mais essencial e o mais objetivo, que é esse nosso entendimento quase que humano. E uma que é superlativa, que é essa que os espíritos estão tentando alcançar. Não sabemos se isso vai durar 300, 500, 2000 anos, mas estamos num movimento. Por isso chamamos a nossa escola de movimento umbanista. Em especial, a nossa escola é uma escola de esoterismo, se preocupa mais com a essência do que com a forma. Bom, nós falamos muita coisa ao explicarmos, né, esses 3 princípios. É como se a gente tivesse desdobrado 3 princípios em 9 formas de percepção dessa doutrina que estamos aqui afirmando, né, transmitida pelos Espíritos. Como eu falei, hoje nós iríamos entrar no 7º princípio, né? 10º, 9º, 8º, a gente iria falar do 7º. Estamos falando e abordando os princípios de trás para frente, ou seja, estamos abordando os princípios que nós consideramos mais densos. Os princípios que dê embasamento para que a gente possa, de fato, depois conversarmos a respeito de Deus. Até lá nós vamos aí avançando, eu só peço paciência a todos vocês, para que a gente consiga aí, na adaptação da nossa linguagem, ir transmitindo a vocês aquilo que a gente, pelo menos, entenda.
Bom, quando falamos na semana passada do 8º princípio, abordando as reencarnações e as finalidades, nós falamos que a reencarnação para aquele grupo de espíritos que estão nesse entendimento positivo, ou na perspectiva do entendimento positivo, ou próximo da dimensão física, ele é uma existência, ou seja, uma vida física que se extermina com a morte. Então a reencarnação ela não tem um objetivo evolutivo do ponto de vista de crescimento. Ela começa com o nascimento de qualquer um de nós na condição humana e se extingue. A vida se extingue ali depois que morreu. Aniquilou-se a vida. Então, para esse grupo de espíritos que tem o entendimento da reencarnação somente nessa perspectiva positiva, viver na Terra aqui, como falou um dos nossos irmãos que estavam presentes semana passada, lembrando algo que nós já comentamos em uma das prédicas, é sexo, estômago e intelecto. O ser humano vem, nasce aqui e acha que tem que curtir a vida física o máximo que puder. Morreu, acabou. Ou seja, para aqueles que gostam dos estudos escatológicos, ou bíblicos, já não estão em consonância com o que Cristo disse, né? Não acumulei esse tesouro na terra, mas acumulei esse tesouro no céu, onde nem as pragas e os ferrugem já consomem. Já dá para a gente pensar aí nessa linguagem cristã, né? Que é ensinada e preconizada aí por muitas outras escolas como um livro sagrado que é embasado na Bíblia. Para o grupo que está na segunda perspectiva, que é a relativa, a existência física, ou seja, a reencarnação não é só esse extermínio, que começa com o nascimento de um ser aqui na matéria e se extingue com a morte. Não. Eles já possuem uma breve compreensão do porquê viver aqui na Terra, porquê se esforçar em acertar, de ser uma boa pessoa, para estar em consonância com as leis espirituais. Ou seja, ele nem duvida, mas também não desacredita. Que se ele falhar aqui, ele ainda tem uma confiança, ainda que não tão firme, que algo pode salvá-lo no final dessa deixada de corpo físico. Ou seja, eu estou com o pé aqui, eu vou aproveitar tudo que eu tenho na terra, mas eu não vou tirar o pezinho do céu aqui não, vou garantir os dois lados. Ou seja, ele ataca nos dois sentidos. Ao momento que ele acha que tem que relevar ou que enfatizar as questões e a vivência condizentes humanas, ele vai aproveitar. Mas ele não descuida de alguns aspectos da espiritualidade. Então ele não duvida da reencarnação. Ele fala, isso aí é mistério, isso aí é coisa de Deus. Eu não duvido não, mas eu também não faço as coisas erradas para me pagar para ver não. Então já existe um certo aprimoramento. E as reencarnações para esse grupo de espíritos já vem com essa perspectiva. Não se extingue simplesmente a vida com a morte. A vida continua mesmo depois da morte. Não importa se o nome que eles vão dar nas dimensões mais sutis é céu ou se é inferno, não importa. E para o terceiro grupo, que são os espíritos já mais esclarecidos, esses acreditam piamente no trabalho que é feito ao longo da existência física, sempre buscando uma positividade e um resultado final. Então, vive uma existência que deixa de ser uma existência egóica, ou seja, somente para si própria, e já se preocupa com a coletividade que se envolve com ele. Então, são espíritos que já se preocupam com o sucesso da família, já se preocupam com o sucesso da sociedade ou da comunidade a qual ele está inserido, e mais do que isso, já tem noção da verdadeira família que é espiritual. Então, a visão de reencarnação para esse grupo de espíritos, ela não é limitada. E a grande maioria desses espíritos que estão inseridos nessa compreensão teogônica, eles já trazem experiências de vidas anteriores. E aí, demos um exemplo aqui na semana passada, não sei se vocês se lembram. Nós explicamos que aí, para nós que somos praticantes do movimento umbandista, fica até mais fácil de entender o poder e a função de Exu dentro dos terreiros de Umbanda. Como um dos 8 orixás, mas responsável pela energia bará, que é a energia da forma, a energia da matéria. E aí, até pincelamos aqui a respeito dos anjos de guardas, né, que podem ser um espírito ancestral que nos tutela, tanto quanto o próprio orixá, que é o nosso campo de iluminação, e às vezes nós temos a sorte de termos um guardião que deixa com que a gente possa decidir como a gente quer reencarnar. Olha que bacana. A gente já evoluiu a um certo ponto
que na hora que eles estão lá programando a nossa encarnação, os espíritos da forma, os senhores da energia kármica, né, que trabalham o plano da existência física objetiva, na qual o Exu faz parte, pode nos dar uma brecha e dizer, não, vem cá, você quer o quê? Descer lá embaixo de que forma? Você vai ser professor, você vai ser isso? Então eles nos dão essa liberdade. A gente trabalha o mapa kármico reencarnatório junto com eles. Olha que bacana isso. O nosso livre-arbítrio é ampliado. Não tem uma restrição. Nós simplesmente não somos colocados na matéria. E quase sempre, quando envolvidos, esses espíritos envolvidos com a relação espiritual, eles conseguem recobrar, em parte, as existências anteriores dele. Bom, relembrando o que nós falamos na semana passada, eu queria abordar dois aspectos para reafirmar ainda mais esse princípio, que é a reencarnação, objetivos e finalidades, que é a ampliação da consciência. Então, todos vocês, eu gostaria que vocês guardassem, toda vez que nós falarmos de reencarnação, nunca é para punição. Pode ocorrer isso com determinados espíritos ou grupo de espíritos? Pode. Depende do resgate kármico. Mas nós queremos que vocês entendam que a reencarnação é uma oportunidade que as hierarquias espirituais, a comando da divindade, ao comando de Deus, nos dá, para que a gente possa se reabilitar dos erros, se reajustar perante a nossa própria consciência, nos reajustar perante o grupo a qual nós não demos valor, e assim por diante. Então esse é o primeiro fundamento que eu gostaria que vocês guardassem. O segundo, que eu acho que é imprescindível. Se vocês se lembram, nós falamos que nós temos os 7 orixás em nós, e no processo da reencarnação a gente tem a tutela, ou nós somos acobertados por um dos 7 orixás, que são os senhores da luz. Toda encarnação nossa, toda, inquestionavelmente, nós vamos nascer sob a cobertura de um orixá. Para vocês entenderem, se nessa encarnação eu nasci sagitariano, pode ser que na outra eu nasço libriano, ou leonino, ou capricorniano. E dependendo do momento que eu nasci, do dia, da lua, nós vamos ter injunções. E vai ter um orixá que vai reger a cabeça, ou seja, reger a mente daquele espírito através do seu poder volitivo. E é esse poder volitivo que é a própria onipresença divina, ou onisciência divina, na condução de todos nós, que somos seres em aprendizado. E para que a gente consiga estar em sintonia com essa força divina, nós precisamos nos ascender. E nos ascender é colocar os chakras para funcionar. E cada um de nós, dependendo do signo, dependendo do orixá, nós vamos ter um dos chakras que vibra com maior intensidade. Então, só para vocês terem uma noção do que eu estou dizendo, eu sou um sagitariano. Então, se eu pudesse dizer quem que é o orixá que me rege nessa existência? É Xangô. Talvez diferente para você, diferente para você. Você é que signo? Peixe. Xangô também. E você é que signo? Capricórnio. Seria Orimá. Então, de acordo com os ciclos, nós temos essa ascendência do orixá, que são um dos 7 espíritos de luz. Tem gente que vai falar assim, mas não tem 7 espíritos igual, que são divinos. Não tem não, então lê lá, logo no início do Apocalipse. Já que algumas escolas defendem que o Apocalipse é o Evangelho dos tempos modernos. Então tá lá, e eram 7 os espíritos de Deus. Os 7 orixás. Então todos nós, de encarnação para encarnação, podemos estar debaixo de a cobertura de um dos orixás. Se a gente for bem, nós vamos mudando, até a gente se ajustar em equilíbrio, em estabilidade e harmonia, até que a nossa consciência esteja plenamente ajustada com a fonte original de luz que a gente chama de Deus. Então esses 7 espíritos trabalham sobre a coordenância de Deus, ou a coordenação de Deus, que deflagra a sua vibração até que ela chegue até nós. E nós só temos uma forma de ampliar a nossa consciência, nos iluminando. E a forma de nos iluminar é fazer com que os nossos chakras acordem. E aí vem o ponto-chave. Quando nós falamos acordar os chakras ou acender os chakras, nós temos que despertar os nossos atributos. E os 7 orixás, todos eles transmitem a nós atributos espirituais. Eles possuem uma energia predominante
que traduzem um atributo e que, se trabalhada de forma positiva, nos impulsiona. Se trabalhado de forma negativa, nos retarda. Então 7 orixás trabalham dentro dessa configuração? É. Então, vou dar um exemplo de um orixá, que é o orixá Ogum. Qual que é a energia do orixá Ogum? A linha de força de transmissão dele para guiar todos aqueles que estão debaixo de sua supervisão. O poder do pensamento criador. Essa é a energia. E qual que é o atributo transmitido pelo orixá Ogum? A justiça. Que no seu aspecto positivo nos torna seres generosos. Mas no seu aspecto negativo nos torna seres ignorantes. Egoísta. Todo orixá trabalha com a energia para despertar um atributo. Se despertado esse atributo de forma positiva, ele vai assimilar a energia e despertar em si próprio esse atributo perdido. Se não, ele vai ficar preso aos erros do passado e vai continuar errando no mesmo ciclo vicioso, que a gente já falou aqui, que é a roda de Sansara. Repetindo sempre em cada encarnação os mesmos erros, os mesmos erros. Até que chega uma hora que vai ter que ajustar. Ou vai por bem, ou vai por bem. E a única maneira de estarmos na condição humana é ajustar essa energia através da reencarnação. Por isso que o nosso corpo, algumas escolas defendem que o corpo físico é um mata-borrão. O corpo vai refletir todo o seu estado de espírito. Se o seu espírito estiver bem, o seu corpo está sadio. Se o seu espírito estiver mal, essas energias vão começar a fluir e vai se exteriorizar no seu corpo físico. Mais cedo ou mais tarde as doenças começam a aparecer. Os desequilíbrios, as desestabilidades, as desarmonias. Então, uma disfunção mental é um desequilíbrio. Uma disfunção emocional é uma desestabilidade. Uma disfunção físico-orgânica é uma desarmonia. Por isso, equilíbrio, estabilidade e harmonia. Perceberam? Então, todos vocês que estão aqui nas terças-feiras, nesses encontros semanais, estão trabalhando o poder do pensamento criador. Que algumas escolas, e para ser mais exato, até a própria ciência chama do altruísmo humano, que é esse poder que nós temos de construir as coisas de forma positiva. Poder do pensamento criador. A mente dirige todas as outras ações do ser humano. E aí, a premissa que nós defendemos aqui como doutrina desse caminho é verdadeira. Precisamos pensar, depois sentir o que pensamos, para depois agir. Então, o poder do pensamento criador já nos ajuda nessa faculdade de ter domínio sobre o próprio organismo físico. Então, se dentro da linha de força do orixá Ogum, o poder do pensamento criador é a energia, o atributo é a justiça. Se ela é trabalhada de forma positiva, nós alcançamos a generosidade. Senão, nós vamos continuar sendo seres egoístas. Todos os orixás possuem essa correspondência. Não vamos falar aqui do 7 que vocês não vão conseguir gravar, mas quem sabe, em cada terça-feira a gente vai externando e mostrando a vocês, né, essa parte, aí sim eu diria que é iniciática, né, da Umbanda, mas que todos vocês podem ter acesso. É isso, um bom rito, né, o Saravá profundo, né, na mente e no coração de todos vocês.